essa informação, tá? Que em média, aproximadamente, 70% do nosso corpo é água, ok? Então temos um acordo, você vai gravar essa informação, porque tem uma segunda informação para você gravar. Essa é a primeira, tá? Então, em média, 70%. Mas agora, pense no seguinte: nós sempre fazemos uma ilustração, e talvez você que está aqui pela primeira vez não viu ainda. Então, dentro dessa analogia, você tem duas empresas. Pense aí. Uma empresa te dá 70% de lucro e a outra te dá 30%. Digitem aí. Em qual empresa você iria investir? Na que te dá 70% ou na que te dá 30% de lucro? Hã? Em qual que você investiria? Por que essa analogia é interessante? Porque a suplementação, os medicamentos que você toma para a sua saúde, os exercícios físicos, tudo isso é importante, mas está dentro dos 30%. A pessoa deixou para trás o que ela tem de maior quantidade no seu organismo, que é água, é 70%. Vocês viram o Dr. Kleber falando aqui, né? A quantidade de água em cada parte dos nossos órgãos. Só para você ter uma ideia, os nossos dentes, o esmalte dele, 3% é líquido. Cada fio de cabelo pode conter até 14% de líquido. Nós somos um aquário ambulante. Mas, de novo, como que está a água do seu corpo? Será que nós estamos investindo nisso? Ou só investimos nos 30% e deixamos os 70% para trás? Então, essa é a primeira informação para você gravar. Lembra qual é? 70% em média do nosso corpo como um todo é água. Então, você gravou essa informação, ok? Em 2004 foi fundada a Timol pelo senhor Carlos com esse objetivo de trazer uma água que hidratasse de verdade. E ele trouxe para o mercado essa tecnologia. Ela é imprescindível para todo ser vivo. Agora, por que essa tecnologia é imprescindível? É o que nós vamos entender agora. Você sabia que a água tem um ângulo? Isso aqui é muito importante. O ângulo da água é de 104,5 graus. Tem um formato de V, tá vendo? Os hidrogênios positivos, levemente positivo em cima e o oxigênio embaixo. Então a água, ela tem um lado positivo, levemente positivo, e um lado levemente negativo. Você pode pensar numa pilha, por exemplo, né? Lado positivo, lado negativo. Então você gravou essa informação? A água tem um ângulo, 104,5 graus. Não é 180, ela é angular. Agora, o que resulta dessa polaridade, né, da água? O resultado é esse aqui, que ela atrai para si os minerais que estão na água, como o magnésio, como o cálcio, o alumínio. Você pode ver aqui que o magnésio e o cálcio são minerais bivalentes. Você tem aqui o sinal de mais duas vezes. Já o alumínio é trivalente e não é um mineral tão interessante assim. Só que os minerais bivalentes e trivalentes, há uma competição e eles têm preferência em atrair a água e deixa de fora outros minerais. Por exemplo, aqui você não vê o potássio. Por que o potássio não está aqui e ele é tão importante? Porque o potássio ele é monovalente. O alumínio tomou o lugar dele. Houve a competição dos minerais. Em resultado dessa competição, dessa atração dos bivalentes e trivalentes, a água fica dura. Aí a água está rica em minerais, mas se formam os clusters. E aí a água não consegue cumprir o seu papel, porque ela está dura, pesada, rica aqui em minerais. Aí a água ela não hidrata, a água não carrega os nutrientes para dentro da célula, todo o seu corpo sofre, inclusive o intestino. O que é que essa tecnologia do silocimol, da água magnetizada faz? Primeira coisa, quebra os clusters. Ela vai batendo ali na água como um martelo e quebra os clusters. Nessa ilustração, você vê que o aglomerado aqui, os clusters, ele não consegue adentrar na célula, na membrana celular. Aí a água não cumpre o seu papel. Acumula o lixo tóxico. No caso das fezes, não tem movimentação, não tem consistência. Agora, o que acontece quando se quebra os clusters, né, descarreia aqueles minerais grudados na polaridade da água? A água fica leve, de melhor absorção por todas as células do corpo, por todo o seu organismo, inclusive pelo trato intestinal. Então, promove a hidratação total e não parcial das células. Esse é o primeiro benefício, né? Hidratação a nível celular. Mas não para por aí. Uma vez que o silocimol, com o seu fluxo magnético, vai batendo ali na água, né? Nós temos um outro processo chamado de hidrólise. Hidro é água. Tudo que é hidro é água, né? Então a hidrólise nada mais é do que a quebra da água. Então, dentro dessa dissociação, nós vamos ter os íons de hidroxila e a parte os íons de hidrogênio. Aqui você tem uma água ionizada, íons de hidroxila e íons de hidrogênio. A hidroxila tem carga negativa e vai atrair para si minerais como cálcio, magnésio e vai formar aqui um novo elemento, uma nova estrutura. A água passa por uma reestrutura e ela passa a ser agora
passa até agora os hidróxidos alcalinos de cálcio e de magnésio. Isso aqui é a redução da acidez do organismo. Isso aqui implica na prevenção do câncer. E esse H+, que ficou solto, que ficou à parte, quando você ingere um copo com água tratada magneticamente, você está ingerindo milhões de íons de hidrogênio. Dentro do corpo, ele neutraliza o radical livre, que é o O menos menos, e vai formar água novamente. Então pare e pense. Com a água tratada magneticamente, você tem hidratação de verdade, você reduz os radicais livres, o excesso dele, porque o radical livre é importante, você neutraliza o excesso dele e reduz a acidez do seu corpo. É saúde total. Não só o intestino, mas todo o seu organismo. Como um todo, ele é beneficiado. Agora, o mais importante, você viu aqui a reação química rapidamente, mas o mais importante, gente, é que tem comprovação científica. É probatórias. Só para você ter uma ideia, nós temos aqui 3 publicações dentro dos Estados Unidos: 2014, 2017 e 2018. Essa publicação aqui de 2017, ela é o que nós podemos chamar de joia da coroa. Sabe por quê? Porque esse periódico é o principal da densitometria óssea no mundo. E eles recomendaram essa tecnologia da água magnetizada pelo silosimol como preventiva à osteoporose. Nós estamos falando aqui do intestino preso, mas os benefícios se estendem para a saúde como um todo. Uma tecnologia que tem comprovação científica.